todos que estão nos assistindo pela TV, os que nos assistem pela internet, pela rádio web, e aqueles que presencialmente estão aqui. Sintam-se abraçados, acolhidos, que essa noite seja uma noite abençoada para todos vocês. Eu, antes de vir para cá, semana próxima passada agora, eu passei uma semana em São Paulo estudando. Foi um encontro intenso de treinamento empresarial e eu fiquei muito animado porque há coisas que nós estamos ensinando aqui na igreja que estão muito alinhadas com as coisas que eu acabei ouvindo. Parece que nós estamos pensando de maneira madura. Poxa, estamos com conceitos amadurecidos e fiquei muito animado. Uma das coisas, e a mensagem de hoje tem tudo a ver com isso, eu estava ouvindo um dos grandes treinadores brasileiros, um economista muito habilidoso. Ele estava dizendo que para se alcançar a mente empresarial, você precisa condicionar sua mente naquilo que você precisa pensar. Você precisa ditar o caminho do pensamento, escolher os pensamentos que você elenca para se dedicar a eles, para não se distrair. Porque quantas vezes nós nos distraímos com pensamentos que não vão nos levar a lugar nenhum. Nós levamos horas a fio pensando naquilo que não vai dar em lugar nenhum, é uma rua sem saída. Mas a gente se dá ao luxo de brincar com o tempo. E ele dizia: decida sobre aquilo que você vai pensar, imponha regras à sua mente. Quando você decide pensar em pontos determinados da vida, você vai descobrir coisas que as pessoas não descobrem. É mais ou menos assim. Quando você está condicionado a pensar numa área determinada e mantém seu foco nisso, você vai olhar aquilo que todo mundo está olhando e vai enxergar o que ninguém está vendo, por causa do seu foco e sua dedicação. Nossa mente, minha e sua, então não estou tratando da mente empresarial, mas a mente de uma pessoa que deseja ser vitoriosa na vida, nós precisamos olhar para onde todo mundo está olhando e ver o que ninguém está vendo. Essa é a grande vantagem que nós temos na vida. Quando o sangue de Jesus nos comprou para que nós nos tornássemos reis e sacerdotes, olha, gente, o sangue de Jesus não nos comprou para nós nos vermos livres dos vampiros, dos fantasmas e do diabo. Nos comprou para que nós nos tornássemos reis e sacerdotes. Está isso na sua Bíblia, né? Apocalipse capítulo 5. Fomos comprados. Ok? Capítulo 5. A mente de um rei não é a mente de um plebeu. A mente de um rei é a mente de quem governa. Se você deseja governar a sua vida, comece por sua mente. É aqui que começa, não é, a grande seleção das coisas que vão exigir de mim o meu tempo. Uma pessoa vitoriosa, ela se dedicará muito a pontos determinados para que ela logre êxito. Então, eu estava me lembrando, não lembro exatamente do personagem, mas acho que era Einstein. Einstein, a roupa dele era a mesma. Ele tinha lá no seu guarda-roupa calças pretas e camisas brancas. Ele não mudava de cor. Era sempre calça preta e camisa branca. Eu vou te explicar por quê. É porque ele não perdia tempo escolhendo roupa. Ele disse que a cabeça dele não podia perder tempo escolhendo roupa. Tu está entendendo o que eu estou falando? Então ele decidiu colocar no guarda-roupa dele
Sempre camisas brancas e calças pretas. Ele não perdia 10 minutos escolhendo roupa, 5 minutos escolhendo roupa. Ele dizia: minha mente está ocupada demais para eu ainda ter que estar escolhendo roupa. Então ele decidiu fazer um guarda-roupa, camisa branca e calça preta. Acabou. A maior parte das pessoas que entram em depressão, que eu conheço, elas entram em depressão porque elas alimentam um sistema. E elas ficam investindo nesse sistema de dor, de angústias, de ansiedades e de fracasso. Elas não mudam rapidamente o pensamento delas, elas alimentam um sistema. E quando elas alimentam, elas fortalecem esse sistema. Se você não é design de roupa, se você não define moda, e se você não trabalha vendendo roupa, devia definir melhor seu guarda-roupa, né? Para não perder tempo ali. O tema da mensagem desta noite é algeme sua mente. Algeme, de colocar algemas, algeme sua mente. Baseado na importância de você condicionar o caminho que você deve escolher para pensar, você precisa colocar ordem dentro de você. Eu tenho dito constantemente, nós somos um tabernáculo. Temos um corpo, o átrio desse tabernáculo. Somos um espírito, nosso santo dos santos. E temos uma alma, nosso santo lugar. E este tabernáculo precisa estar em ordem. O ambiente mais importante da sua vida é o seu eu, seu espírito. Mas se sua alma assumir o lugar do seu espírito, se seus pensamentos e seus sentimentos dominarem seu juízo, você será refém das circunstâncias. Terá medo da chuva, terá medo da noite, se inibirá com o concorrente, porque sua alma estará governando a sua vida. Sua alma, ela precisa estar subordinada a seu espírito. Você precisa pôr ordem na sua casa. Então, o caminho de hoje será mais ou menos um caminho de colocar ordem no nosso mundo interior. Tudo bem? Pegue sua Bíblia, por gentileza. Desculpe aí a longa introdução. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. O texto nos é bem conhecido. Segunda Coríntios, capítulo 10. Eu hoje vou começar colocando assim conceitos bem básicos. Vocês se incomodam que esta mensagem se desdobre em duas outras? Então eu vou começar hoje, mas sem a preocupação de terminar, tudo bem? Porque eu preciso colocar esse fundamento com toda a clareza. São coisas que eu já tenho falado, mas eu quero organizar isso, quero arrumar isso melhor didaticamente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Cara, desculpe, mas eu vou ter que parar aqui. Do que Paulo está falando? Que embora na carne, não militamos na carne. Paulo está falando de duas coisas. Ele está dizendo que, embora neste corpo físico humano, nós não militamos com estratégias humanas. A carne também é não só o corpo físico, mas a carne é uma interseção, um conjunto intercessório entre dois mundos do ser humano. Os seus apetites naturais, coisa do corpo. Fome é um apetite natural, ok? Então comer não será uma carnalidade,
será uma atividade normal do tabernáculo, dessa parte terrestre aqui, né? Agora, carnalidade é um desequilíbrio, uma mistura do desajuste da alma com a necessidade do corpo. Tipo assim, o glutão. Glutão? Quem é o glutão? O glutão é o que não come por causa da necessidade que o corpo tem. Ele come com um desajuste emocional. Ele come com ansiedade. Então ele não se alimenta só para satisfazer a necessidade do corpo. Ele come como se amanhã não tivesse comida. Ele come desesperadamente. Ele come com uma alma desequilibrada. Então, essa interseção entre necessidade do corpo e o desajuste da alma, esse conjunto intercessório aqui, ó, tudo bem? O nome disso é carnalidade. Por exemplo, passa uma moça linda pelo meio da rua. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Será um pecado eu olhar para essa moça bonita e admirar o belo? O que vocês acham? Não. Admirar o belo é uma atividade, não é? Um instinto natural do corpo. Mas onde estará a carnalidade? Pegar este belo e conduzi-lo para o motel da minha mente. Carnalidade. Cobiça. Tudo bem? Então, estou te mostrando onde é carne também. Carne, o que o apóstolo chama de carne, também é esse desequilíbrio da alma, mas a necessidade do corpo. Então, lição manifesta aqui. Está tudo bem? Posso pular? Então, vamos lá. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Duas coisas, eu vou parar aqui lentamente. Paulo está dizendo que a nossa arma, minha e sua, ela não é uma operação carnal, não é baseada na ira, não é baseada na violência. Esta operação, ela é poderosa e ela vai fazer duas coisas dentro de nós. Primeiro, destruir fortalezas. As maiores fortalezas que eu e você vamos encontrar não estão nas grades de uma penitenciária, não estão nas muralhas de uma cidade fortificada. As maiores fortalezas que eu e você vamos encontrar estão aqui, ó. Um homem pode não ter grades ao seu redor e ser prisioneiro, refém de fortalezas mentais. O viciado, por exemplo, em alguma coisa, ele é refém de uma fortaleza mental. Não tem grade, mas dentro dele, ele é prisioneiro. Não há pessoas que nós conhecemos, por exemplo, são prisioneiras de um perfume. Elas não podem sentir aquele cheiro, que são remetidas a uma cena que manipula sua alma. Sim ou não? Não há pessoas que são reféns de uma geografia. Por exemplo, elas não podem passar em frente àquela casa, não podem passar por aquela rua. Então, há uns que são reféns de uma música. Quando toca aquela música, há uma cadeia mental que as remete a um tempo de humilhação, de dor, e elas se tornam novamente reféns de uma imagem de 20 anos atrás. Fortalezas mentais, poderes manipuladores que estão dentro e não do lado de fora. Não tem uma grade que as prenda,
mas tem uma fortaleza mental que as detém. Paulo diz que estas armas, e a gente vai entrar nelas agora, tá? Estas armas, elas são poderosas para destruir fortaleza e de anular sofismas. O que é um sofisma? Sendo muito simples e talvez até muito simplório, vou tentar definir sofisma para você. Sofisma é uma ideia engenhosamente criada, baseada num princípio lógico, mas não fundamentado necessariamente numa verdade. Vou dar uma ideia de um sofisma. Todo homem que chora é um covarde. Um sofisma, hein, gente? Então, eu não tenho compromisso com a verdade ao fazer a minha afirmação. Porque todo homem que chora é covarde? Eu posso chorar de muitas maneiras, né, sem covardia nenhuma. Mas eu estou partindo de um pressuposto e criando um fundamento. Todo homem que chora é um covarde. Jesus chorou. Logo, Jesus é um covarde. Entendeu o sofisma? Eu pego um fundamento qualquer, edifico sobre ele um argumento e crio relações de coerência. Sofisma. Muitos de nós, ou alguns de nós, fomos, somos ou seremos reféns de sofismas. Coisas que disseram sobre nós que não é verdade, mas nós decidimos acreditar. E acabamos nos tornando reféns daquilo que disseram. Palavras que manipularam o nosso destino. Ok? Eu não acredito. Se me chamar de feio, eu decidi não acreditar. Mas tem pessoa que acredita, não é? E pronto, vai para o tarja preta. Porque vai controlar agora, nada que ela faça vai melhorar a sua imagem, não é? Sofisma. Paulo diz que estas armas que não são carnais, elas são poderosas em Deus para anular sofismas e destruir fortalezas. Antes de voltar ao texto, eu quero me lembrar com vocês o seguinte, que a palavra de Deus, ela é uma ferramenta de ressignificação do nosso ser. Quando eu leio a palavra, eu me vejo num espelho, muitas vezes diferente daquilo que eu estou experimentando, porque a palavra, ela tem o reflexo perfeito da minha imagem. Aquilo que a palavra diz sobre mim é que de fato eu sou. A palavra de Deus precisa endireitar a minha maneira de pensar, porque muitas vezes eu estou pensando desalinhado com minha própria existência, por causa dessas fortalezas, desses sofismas que ao longo dos anos foram introduzidos dentro de mim. Então, quando o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma, e a palavra alma traduzida para nós, se a gente pegar o texto e traduzir imediatamente, é a palavra psique. Se você pegar o texto grego, por exemplo, né? Quando se diz alma, a palavra escrita em grego é psique, que foi traduzida para o português como alma. Talvez não fosse a tradução mais acertada. Mas alma é esse conjunto imaterial do nosso ser. Eu vou entrar nisso já já. Porque o encontro de hoje será mais um encontro assim conceitual para a gente criar os mapas direitinho, para que a partir da semana que vem a gente possa andar direito sobre esses mapas, né? A mente, a alma, ela é um conjunto que tem dentro dele o pensamento, o sentimento, as emoções, a razão. Tudo isso faz parte deste mundo imaterial chamado mente, chamado alma. Então, a lei do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, ela tem uma finalidade dentro de cada um de nós: endireitar a maneira de pensar que nós temos, corrigir os meus desvios de pensamento. É muito interessante, o dia que Gideão ele é encontrado
pelo anjo, lá dentro dos carvalhais da região de Manre, ele está malhando trigo. Por que é que Gideão está malhando trigo no meio dos carvalhais? Ele está com medo. Oi? O quê? Sim, no meio dos carvalhais. Ele está escondido. O lagar era o ambiente onde ele malhava o trigo, dentro dos carvalhais de Manre. Ele está malhando o trigo escondido. Por que ele está malhando o trigo escondido neste lagar? Ele está falando lagar porque o lagar é o lugar onde se malha o trigo, ok? Onde se moe o trigo é no lagar. Ele estava num lagar, dentro do carvalhal de Manre, malhando o trigo escondido, porque estava morrendo de medo. Nesta época, acho que eram os midianitas, que dominavam, eles destruíam a cultura de subsistência, aquela cultura aquela agrocultura familiar. Os midianitas, eles destruíam tudo, e ele está escondido, malhando o trigo no lagar, no meio dos carvalhais, morrendo de medo. Olha o que acontece. Ele está ali malhando o trigo, chega um homem, um anjo. Esse homem diz para ele: homem valente. Um covarde chamado por Deus de valente. Varão valoroso. Valente, valoroso, e diz para ele: o Senhor é contigo. A resposta dele é: o Senhor é comigo? Como que o Senhor é comigo? Tu não está vendo que eu estou malhando trigo aqui, escondido dos midianitas? Como é que tu pode dizer que Deus é comigo? Tu está me chamando de valente, de valoroso? Tem alguma coisa errada aqui. E como se o anjo não tivesse ouvido Gideão no seu argumento, diz: o Senhor é contigo, te escolheu para vencer os midianitas, para romper com esse ciclo de dependência. O Senhor é contigo, varão, e continua insistindo. Sabe o que esse anjo está fazendo? Reprogramando o modelo mental de Gideão. Ele está ressignificando para Gideão a sua própria vida. Ele está penetrando com a palavra a mente de Gideão. Depois desta conversa, aquele homem que está ali reclamando da vida, tem sua mente perfurada, seu modelo mudado. No texto, eu vou te dar o texto já já, Gideão diz assim: olha, tu fica aqui, que eu vou lá em casa buscar uma oferta, e vou te entregar a oferta que eu vou trazer. Olha só como é que o modelo desse cara foi mudado imediatamente. Ele é um covarde, fugindo, dando desculpas, dizendo para o anjo que ele é o menor da casa dele, é o mais miserável da casa dele, a casa dele é a menor de toda a família, que ele não tem nada, que ele está lascado. Mas quando ele muda o modelo mental dele, ele diz assim: espera que eu tenho uma oferta. Por que a oferta apareceu? Porque ele deixou de ser miserável. Ele permutou o modelo mental. Ele parou de se perceber como coitado. Queridos, muitas vezes o que acontece é que nós nos vitimizamos por causa de um bichinho que eu tenho chamado de lucro secundário. Não tem gente que adora ser chamado de coitado porque recebe um cafuné? Tem sempre uma história triste para contar porque alguém vai ter pena. Tem gente que sobrevive disso, desse lucro secundário. O que Deus está fazendo é rompendo com este ciclo de acomodação, essa arena de acomodação na mente de Gideão, reprogramando o modelo dele. Deus tem um futuro abençoado para ele, e primeiro esse futuro abençoado tem que entrar dentro dele. Você nunca será bem sucedido do lado de fora se você não for bem sucedido pelo lado de dentro. Nunca será uma pessoa vitoriosa do lado de fora se não for pelo lado de dentro. A vitória começa com uma atitude mental sua, alinhada com a vontade de Deus, compreende? Estou me fazendo entender com clareza, gente? Eu estou indo devagarzinho propositalmente. Se você quer
anotar o texto, esse texto é o texto de Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 18. Outra coisa que eu quero deixar bem nítido aqui, nós não estamos numa aula. Minha abordagem é uma abordagem teológica, não é psicanalista, não é psicológica, mas tem alguns conceitos que eu preciso deixar bem claro para você. Por exemplo, cérebro e mente. Cérebro e mente. O que é o cérebro? O cérebro é um ente material que está dentro de nós. Ele fica aqui dentro da caixa craniana. O cérebro, ele é um ente que você pode tocar. Você pode cortar, dividir os hemisférios, estudar a estrutura anatômica do cérebro. O cérebro é matéria. A mente é um ente imaterial. A mente, também eu vou conceituar muito simploriamente, porque nós não estamos numa aula. A mente é uma energia. A mente, ela não pode ser geograficamente identificada, porque ela é uma energia. Ela é uma energia que brota dos nossos valores, dos nossos hábitos, dos nossos modelos de pensar, da nossa cultura. Então há um arsenal de ferramentas que vão construir esta energia chamada mente. Que bem alimentada pode nos ajudar muito, e mal alimentada pode nos fazer pessoas fracassadas. Não tem a ver com o seu cérebro, tem a ver com as energias circulantes em você. Tem muito a ver com informação, por exemplo. Você vai pensar alinhadamente com a informação que você tem. A matéria-prima desse mundo imaterial é a informação. Por exemplo, quando você recebe uma notícia triste, né? Não vem logo um bombardeio químico e a lágrima tua? É a influência do imaterial no material. As tuas emoções, elas disparam um bombardeio químico no organismo. Não tem gente que morre quando o Flamengo perde? Desculpe, mas deixa o Botafogo de lado, não vamos implicar com ele. Não tem gente que morreu fulminado vendo a morte de Cristo? O filme de Mel Gibson lá, como é que era o nome dele? A morte de Cristo mesmo? A Paixão. Você não tem notícias que pessoas, ao receber uma ligação, a informação que receberam, a adrenalina fulminou o coração daquela pessoa, parou o coração? O que é isso? É a informação influenciando a mente e a mente influenciando o corpo. Não sei se vocês já viram, eu vi uma coisa estupenda. Uma mãe que o carro passou por cima do menino, ela pegou no para-choque do carro, levantou o carro até que tirassem o menino lá de baixo. Uma mulher franzina, simples como qualquer uma das minhas irmãs, não era uma atleta, mas ela travou o carro, os músculos dela ficaram travados como se fossem de pedra. Quando tiraram o menino, o carro caiu no chão. A mente influenciando o corpo. Há uma relação grande no nosso tabernáculo terrestre. Corpo, alma e espírito só podem ser divididos didaticamente. Isso aqui é uma unidade, né? Chama tridimensionalidade humana. Corpo, alma e espírito. Está tudo junto. Há coisas inexplicáveis. Um gêmeo, por exemplo, que a 3.000 quilômetros sente uma dor, seu gêmeo distante 3.000 quilômetros recebe a pontada daquela dor.
Uma mãe que acorda de madrugada, do meio do nada, porque um filho foi atropelado numa cidade vizinha. Essa comunicação, essas energias que circulam, que a gente não explica, às vezes a gente quer mistificar, às vezes a gente quer espiritualizar, mas que são energias circulantes, estão aí. A mente é uma dessas energias. Então está claro para nós que o cérebro é um ente material e a mente é um ente imaterial, né? Eu usei um conceito simples aqui, dizendo que a mente é um conjunto dos hábitos intelectuais e psíquicos de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. É o estado mental ou psicológico. Uma definição muito simplesinha. Deixa eu ver o que eu posso... Bom, apenas comecei, né? Tem muita coisa aqui. Outro dia, tentando me mover nesse conceito, eu dizia que há leis que governam o interior de um homem. Há muitas leis que governam o nosso interior. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala de algumas. Eu vou citar 2 leis num só versículo. Capítulo 7, versículo 23 da carta aos Romanos. Se você tem uma Bíblia, vamos chegar lá, só para você visualizar aquilo que eu estou te dizendo. Romanos, capítulo 7, versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está falando pelo menos de 2 leis só nesse versículo aqui. Na carta aos Romanos ele vai falar de outras leis que governam o interior do homem. Eu estou mostrando 2 a vocês. Ele diz: há leis, dentre as quais a lei da minha mente, ou seja, a mente é governada por um sistema, que Paulo decidiu chamar de sistema de lei. Regras que governam esse sistema. Ele diz: tem outra lei, que também é um sistema, que tenta governar os meus membros, meu corpo, que é a lei do pecado, as regras impostas por esse sistema, que elas podem ser disciplinadas, ou eu posso militar ativamente nessa lei. Por exemplo, no sistema do pecado, a lei da pornografia, por exemplo, ela é um sistema retroalimentado. Quanto mais filmes pornôs, revistas pornôs se vê, mais esse sistema é sobrecarregado. Você é capaz de fechar os seus olhos e ter sonhos que vão te perturbar o teu sossego sexual. Você imaginará coisas, olhará para um homem e pensará como a Dona Bela, do Chico Anísio. Dona Bela só pensa naquilo, não é? Por que só pensa naquilo? Porque ela alimentava o sistema. Ela olhava para um homem, pegava a palavra e recodificava aquela palavra para o sistema da sexualidade desarranjada, dessa cognição desarranjada. Então, Paulo está dizendo, tem leis que governam o nosso interior. Desconhecer essas leis pode ser a repetição de muitos erros nossos. E conhecer um pouco dessas leis que operam no nosso interior, a chance de nós evitarmos a manipulação dos sofismas que operam na nossa vida. Então eu vou gastar essas próximas semanas tentando arrumar melhor isso, criando esse mapa para a gente mapear o interior e saber, cara, isso aqui é fruto de uma lei que eu não quero mais operando na minha vida. Eu decido romper com essa lei. Eu não quero mais esse sistema governando a minha vida, né? Paulo não disse que a lei do pecado já não tem mais domínio sobre nós? Quando é que tem? Quando você rompe com ela.
Enquanto você não rompe com ela, ela continua tendo domínio sobre você. Mas a lei do pecado não tem mais domínio sobre nós quando nós rompemos com este sistema, migramos desse sistema para o outro. Já não tem mais validade na minha vida. Tudo certo até aqui? Então vamos lá. Eu também vou tentar conceituar um pouquinho essa coisa das leis que governam o interior. E aqui eu disse o seguinte, que essas leis são inclinações. Há pessoas, por exemplo, nós estamos todos aqui, nós temos inclinações diferentes. Alguns de nós têm inclinação mais para uma coisa do que para outra no nosso mundo interior. Por exemplo, alguns gostam mais de pessoas do que gostam de dinheiro. Inclinações, pendores. Disposições mentais. Há pessoas que estão servis a uma certa disposição mental. Elas não conseguem pensar de outra maneira, porque elas são reféns daquele modelo, elas são servis àquela disposição mental. Tendências, não é? Eu tenho tendência à depressão, eu tenho tendência à ansiedade, tem tendências, é parte desse conjunto de leis que governam o nosso interior. Mentalidades, paixões, heranças, hábitos, manias, taras, hereditariedades, prisões, cadeias, lesões, tudo isso vai fazer parte do nosso mundo interior. Que a gente precisa deixar a palavra endireitar. Todos nós fomos lesionados um dia na vida, de alguma forma. De forma grave ou de forma suave, fomos lesionados. Parte dos nossos desajustes sexuais podem vir de uma lesão, de uma hereditariedade, de um sistema mais complexo ainda, que é o sistema do DNA, heranças do modelo estrutural da minha família, né? Nem convivi, mas eu tenho heranças que são transferidas pelo DNA. Eu não pedi para isso acontecer, está dentro de mim. Então, se você não souber lidar um pouquinho com essas coisas, né? Por que eu tenho esta tara? Não é? Por que eu tenho essa tendência tão forte? Não é? Um discurso parece que é um anzol no meu nariz que me puxa para lá e para cá, e eu obedeço, mesmo que de sã consciência eu não consigo obedecer. Quando Paulo vai falando no Romanos 6, né? Ele diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? 7. É que do 7 para o 8 é um salto quântico que ele dá, porque até o capítulo 7 ele vai falando de uma lei que ele está servil. O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, porque o mal que está dentro de mim domina. Então o bem que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço, o que eu quero eu não faço. Aquela loucura toda dentro da cabeça dele. E às vezes a gente se identifica, parece que a gente está agarrado ali no capítulo 7, de meu Deus, esse cara aí sou eu. Aí Paulo vai dar um pulo para o capítulo 8. Meu Deus, graças a Deus tem um capítulo 8, porque se Romanos parasse no capítulo 7 a gente estava lascado. No capítulo 8, Paulo dá um salto quântico na estrutura e no modelo mental dele. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Parece que o capítulo 7 faz parte de um Paulo que tinha seu interior confuso, desorganizado, desarranjado, dissonante cognitivamente. E quando Paulo pula para o capítulo 8, parece que é outro Paulo que está falando, porque aquele modelo mental confuso ficou no capítulo 7. Experimente ler o texto de Romanos, você vai ver dois Paulos, um até o capítulo 7 e outro do capítulo 8 em diante. São dois Paulos. Um Paulo que se viu livre dessa dissonância cognitiva, dessa tempestade interior, e vai se encontrar perfeito no Evangelho. É isso, gente. A Bíblia não pode arrancar arrepio da gente, ela tem que mudar a nossa maneira de pensar e de viver. Nós não estamos vivendo na era de uma igreja infantil. Um culto não é um ambiente de entretenimento. A mensagem não pode ser preparada
para arrancar calafrios de você. Pode até acontecer, isso não é um problema. Mas a mensagem, ela não tem essa finalidade, ela tem a finalidade de mudar a sua maneira de pensar. Você precisa pensar como Deus pensa a teu respeito. Se você começar a pensar como Deus pensa a teu respeito, tua vida muda, teu destino muda, tua família muda, o planeta muda, quando nós passamos a pensar com a mente de Cristo. Ok? Deixa eu seguir meu mapinha aqui, senão eu vou me perder nessa aula. Muito bem. Eu pedi para você abrir a Bíblia no texto de 2 Coríntios 10, mas não completei a leitura, né? Porque as armas da nossa milícia, versículo 4 do capítulo 10, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, e uma vez completa a vossa submissão. O que Paulo está dizendo é que há pensamentos que nós pensamos que eles precisam ser algemados e conduzidos até a presença de Cristo. Há coisas que nós pensamos que não convém mais que nós pensemos, porque o resultado desse pensamento será a nossa derrota. Salomão dizia que um homem é como ele pensa que ele é. Você e eu, no conceito de Salomão, somos aquilo que nós pensamos que somos. Por que em Joel, capítulo 3, o profeta diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Mas assim, não é diga ao fraco, é diga ao fraco. Fraco, diga, eu sou forte. É porque se o fraco acreditar que ele é forte, ele migra de status, ele deixa de ser fraco. Então, o que o profeta está dizendo é que nós precisamos criar um novo modelo e entrar dentro desse novo modelo. Nosso maior inimigo está dentro de nós, já tenho dito isso insistentemente. Nosso maior inimigo mora dentro de nós. Somos nós. Cara, somos nós que nos limitamos fisicamente, né? Porque nós temos um potencial, mas pouco usamos desse potencial. Nos limitamos emocionalmente, nos limitamos intelectualmente, nos limitamos espiritualmente. A limitação está em nós, porque a expansão está para todos nós. Então nosso maior adversário, nosso maior diabo mora aqui. Eu não estou desprezando uma participação destruidora de um Satanás, não é isso, né? Mas eu não tenho respeito por ele mesmo, não. Meu respeito, meu temor pertence a Jesus Cristo, meu Senhor. Eu só estou te dizendo que este que anda ao nosso derredor como um leão, ele não pode nos tocar, a não ser que nós saiamos do esconderijo do Altíssimo, né? Quando nós estamos abrigados, ele não pode nos tocar. Então, o seu maior inimigo, o que faz você sair do esconderijo, é sua mentalidade. São seus pensamentos, são seus sentimentos. Eles enfraquecem você. Então, se você conseguir conquistar seu mundo interior, lembra do Salomão, que ele diz assim: um homem que não tem domínio de si mesmo, ele é semelhante a uma cidade derrubada e sem muros. Do que Salomão está falando? Ele está falando que se eu e você não temos domínio sobre o nosso mundo interior, nós somos como uma cidade enfraquecida porque não tem muros. Qualquer um entra e faz um estrago na nossa vida. A gente não domina nem o que a gente sente.
não é? Paulo está dizendo assim: tem pensamento que você precisa algemar e levar cativo. São pensamentos rebeldes que vão contra a nossa nova natureza. E esses têm que ser algemados, flagrados e levados em algemas. Eu disse para vocês, há uns anos atrás, nós ainda estávamos aqui ao lado da Playcar, numas tendas. Eu não sei se alguns de vocês lembram, mas nós tínhamos umas tendas e colocamos aqui ao lado da Playcar. E nós estávamos fazendo a terraplanagem e contratamos uns caminhões. Eles depositaram muita areia e não deu tempo de colocar essa areia para o lado de dentro. Meu irmão, veio uma chuvarada, dessa chuvarada que leva tudo, e eu estava em casa de madrugada. Eu acordei e não devia continuar pensando nas coisas que eu pensei, mas eu alimentei aquilo. E eu pensava: um carro vai derrapar, porque a areia corria para a curva, né? Um carro vai derrapar, vai bater, meu Deus do céu. Eu estava antecipando coisas que nem aconteceram. Eu criei um mundo. Sabe o que eu fiz de madrugada? Me levantei, meus filhos se levantaram, nós viemos cá. E alguns irmãos que passavam de madrugada pela avenida via a gente com pá, vassoura, botando areia para cima, tirando areia. Não estou te dizendo que nós não fôssemos irresponsáveis, mas aquilo roubou meu sono aquela noite e mais 30 noites pela frente. Começava a chover, eu tremia e ficava apavorado. Algumas vezes eu entrei dentro do carro e vim aqui. Achava que a parede ia cair. Pânico. Um dia minha esposa disse: meu filho, eu não me casei com um homem covarde. Você está com o modelo mental de um homem covarde. Deus não nos trouxe para esta cidade para nós sermos envergonhados. Corrija a sua maneira de pensar. Eu acordei. Digo: Jesus, eu estou semelhante aos que não confiam. Eu já tomei todas as providências, por que eu estou sofrendo? Porque meu modelo estava enfraquecido. Compreende? Eu tive que tomar uma atitude enérgica com esse pensamento. Um dos economistas que eu ouvi a semana passada, nesta conferência em São Paulo, ele dizia assim: obriga a sua cabeça, obriga a sua mente a pensar naquilo que traz resultado. Ele estava falando de um poder econômico, mas eu estou dizendo que este princípio vale para qualquer fundamento da nossa vida. Você precisa obrigar a sua cabeça a parar de pensar essas minhocas que anda pensando, essas loucuras que continua pensando. Se você não se obrigar, condicionar, pega a sua cabeça e diga para ela: essa é a estrada que tu vai andar agora. Energia. Se você não for enérgico, você vai ceder. Eu estou te contando algumas atividades físicas minhas para você entender com clareza. Se não houver energia, você pode se perder no meio do caminho. Diga para a sua cabeça: cabeça, tira teu olho daqui, passe a pensar naquilo ali. Mude as imagens que comprometem sua mente. Isso pode ajudar tremendamente. Eu não estou aqui falando de autoajuda, pelo amor de Deus, não me rebaixe no meu conceito bíblico. Eu estou sendo biblicista com você. Eu estou ensinando o modelo bíblico de pensar. Não estou usando nenhuma técnica mirabolante para tentar convencer você de qualquer coisa. Estou te mostrando como é que a Bíblia nos indica que temos que pensar. Quando Paulo diz assim: tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, seja isso aquilo que ocupa o pensamento de vocês, Paulo está mostrando que há uma estrada que a gente tem que ir. Porque enfraquecido nós pensamos coisas que não dá mais para ficar dentro de nós.
Cara, todos nós temos sentimentos que já não deviam estar dentro de nós há muito tempo, está nos apodrecendo. Nos apodrece sentimentalmente, nos apodrece profissionalmente, nos apodrece afetivamente, nos apodrece socialmente, nos apodrece politicamente. Sabe por quê? Nós ficamos agarrados num pensamento e não colocamos eles de lado. Não faz bem, mas a gente fica ali. Sabe aquela coceirazinha que tu sabe que aquilo vai acabar dando um tétano, mas tu continua ali fazendo buraco na pele? Nunca viu ninguém fazer buraco na pele. Meu irmão, vira um calo, aquele calo vira uma ferida, aquela ferida vira um câncer. Estou te falando. Porque eu perguntava a um amigo, por que tu não para de coçar essa lasqueira aí, cara? Rapaz, é uma coceirazinha boa. Eu falei, está sangrando, meu irmão. Eu falei, ô meu filho, está sangrando. Ele falou, rapaz, mas não consigo parar. O sangue escorrendo, ele não conseguia parar. O que ele está fazendo no corpo dele, alguns de nós fazemos com nossa alma. Bicho, está sangrando, o diabo está te oprimindo, tu continua ali, ó. Ai, é tão bom. Quando olham para mim, vê aquela olheira, diz, ô meu amor, o que aconteceu com você, que não conseguiu dormir? Ai, eu estou deprimido, me dá uma tarja preta. Pula dessa desgraça. Salta desse trem andando. Não fica dentro dessa embarcação, você vai morrer antes da hora. Entende? Mas como é que eu faço? Meu irmão, dê lugar, mude seu foco de atenção. Olha a loucura, olha o que Jesus faz aqui. Já estão cansados, querem ir embora? Não. Olha o que Jesus faz aqui. Isso aqui eu queria que você prestasse bem atenção. Está bem aula hoje, né? Está bem aula. Cara, eu gosto muito desse texto aqui. Olha só, dá uma olhadinha nele. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, por aí. Olha o que eu estou te dizendo como um exemplo aqui a ser seguido. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. São palavras de Jesus. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que é que Jesus está fazendo nesse momento? Os discípulos estão ali dialogando sobre a necessidade de comer, a necessidade de vestir, eles estão ansiosos falando sobre isto. E com esta palavra, olha o que Jesus está fazendo. Ele está ressignificando o olhar dos discípulos. Ele está dizendo, para de olhar para a comida e olha para o corpo. Muda o foco do teu olhar. A vida não é maior do que o alimento. Então foca na vida, não foca no alimento, não foca na roupa, foca no corpo, foca na vida. Muda a sua perspectiva, porque quando nós mudamos, na verdade o que Jesus está fazendo é assim, Ele está mostrando como deve ser a relação existencial com as necessidades básicas da vida. É isso que Jesus está fazendo, ressignificando. Jesus está mostrando para eles que esse desbussolamento psíquico acontece quando o homem deixa de priorizar o reino em detrimento das demandas que o cerca. Jesus está mostrando para ele que isso é paganismo, que todo pagão vive ansioso. Jesus está mostrando que cada discípulo dele precisa ter um olhar ressignificado para as coisas. Jesus está mostrando para eles que o modelo mental que eles estão desenvolvendo é o mesmo modelo mental de um pagão, que não prioriza o reino, prioriza as coisas. No modelo mental do pagão, as coisas são amadas e as pessoas são usadas.
E nós somos tentados a amar as coisas e usar as pessoas. O que Jesus está fazendo aqui é ressignificando esta percepção existencial. Ele está mostrando, olha, o corpo tem necessidade, não é? A alma tem necessidade, mas o reino de Deus é prioridade. Quando você busca o reino, Deus acrescenta todas essas demais coisas. Os pagãos, eles priorizam as coisas, eles não priorizam a existência, eles priorizam as necessidades e não a existência. Então comer é mais importante do que ser. Não é a grande crise hoje deixada pela pós-modernidade, a crise entre o ser e o ter? Não é essa dialética infernal que também nos consome de alguma forma quando o nosso modelo é pagão? Não é essa mesma dialética? Não é assim que às vezes nós pensamos, ter parece ser mais importante do que ser? Não foi assim com a ética da personalidade que suplantou a ética do caráter? Não foi desta maneira que esse novo modelo filosófico começou a governar no pós-Primeira Guerra? Antigamente meu avô dizia, filho, a gente ia na venda com fiapo de bigode e dizia, aí, semana que vem eu volto para pagar. E o crédito estava arrumado. Não duvidem disso, que essa era uma prática real. O fio do bigode de um homem tinha poder de crédito antes da Primeira Guerra Mundial. No modelo mental do pós-guerra, que a ética da personalidade substituiu a ética do caráter, você, quando parece que tem, é melhor tratado. Já faz bastante tempo, mais de 10 anos, bem mais de 10 anos. Eu estava aqui no Maranhão, eu ainda morava no Rio. E eu fui pagar uma conta e não consegui pagar. Minha conta estava bloqueada, não sei bem o que era. Eu pedi para minha esposa resolver. Ela foi ao banco, o gerente disse, não, isso aqui não... A senhora vai ter que esperar aí, não sei quanto, um mês para resolver isso. Pedi para o meu secretário ir, ele foi lá, o cara habilidoso. Não tem jeito. Aí finalmente esgotou meu tempo aqui, eu tive que voltar para casa. No dia seguinte estava eu lá no banco. Coloquei minha melhor gravata, meu melhor paletó, melhor sapato, melhor camisa, um óculos escuro, minha pasta na mão. Antigamente andava de pasta, né? Hoje a gente anda de sacola, mas andava de pasta na mão. Eu fui entrando, era antes da hora do banco abrir, eu nem me toquei. Fui entrando, o segurança abriu, bom dia, doutor. Eu nem sabia se era doutor ou se não era, mas bom dia, doutor, eu disse, bom dia. Aí eu parei, fiquei olhando assim, tentando entender onde que estava o gerente. Um homem se levantou, doutor, por aqui. E eu fui, estava gerente geral. Ele disse, o que eu posso fazer pelo meu chefe? Eu disse, rapaz, eu estou com um problema na minha conta, eu não sei como é que eu posso resolver isso. Ele disse, espere um momento aqui. Fulana, resolve o problema do doutor aqui rápido, porque ele está com pressa. O banco não tinha aberto ainda. A moça disse, sim, qual é o nome da sua conta? Eu dei o número da minha conta. Ela disse, uma besteira, travaram o seu talão. Me deu um talão desse tamanho, cheio de... Disse, obrigado. Nada, doutor. Sabe a ética da personalidade? Eu pareço que sou doutor mesmo quando não sou. Quando o flanelinha, que é um din-din-ceiro, chama de doutor. Para você achar que é importante e liberar o cascalho para ele. Compreende como funciona? Então, o ser hoje nos parece mais importante, ou ter nos parece mais importante do que o ser. Há pessoas que são tão dignas e tão maltratadas porque não consideram elas, só porque elas são e não parecem ter. Esse modelo precisa ser corrigido. A gente precisa pontuar como verdadeiros cristãos que a coisa mais importante são seres humanos.
Deus fez cada um fora de forma. Deus, quando criou você, quebrou a forma. Não existe ninguém como você. Você é único, absoluto. Ele jogou a forma fora para ninguém ser tentado a imitar você. Portanto, precisamos amar as pessoas e usar as coisas. As coisas estão aí para serem usadas. O que Jesus está fazendo é arrancando a ansiedade. Porque, gente, alguns amigos nossos, porque não têm um carro novo, eles estão ficando doentes. Porque eles não comem filé mignon todo dia, eles estão entrando em pânico. Porque não conseguiram ainda comprar seu apartamento, estão ficando desesperados. E Jesus está dizendo: ressignifique isto. As pessoas são mais importantes do que as coisas. A vida é mais importante do que as coisas. Eu não sei quanto a você. Eu tenho umas roupas caras. Algumas compradas, outras ganhas. Mas eu tenho umas roupas caras. Mas tu sabe quando eu me sinto bem? Quando eu estou com aquela bermuda velha, até puída na perna, descalço, andando na praia. Em algum momento eu daria tudo por aquela bermuda. Um barquinho. Eu estou juntando dinheiro para comprar um barquinho e uma choupana na beira de uma ilha dessa. E tem gente que está vivendo a vida que eu quero ter, desejando ter a vida que eu tenho. Eu quero trocar meu barco numa canoa, e tem gente que não suporta mais a canoa querendo trocar por um barco. A gente é mesmo meio desorientado, né, cara? A gente às vezes quer cada coisa que chega à conclusão de que aquilo não é nada. Não é nada. Essa organização interior, ela acontece com duas relações importantes: a relação que a gente tem com a palavra e a relação que a gente tem com o espírito da palavra. Quando o espírito da palavra é nossa bússola orientadora, você vai se mover bem em qualquer mapa que aparecer para você. Qualquer mapa. Porque, cara, olha, a gente pode dormir rico e amanhecer pobre, mas não precisa se perder se sua bússola está bem aferida. Eu conversava com um amigo alguns anos atrás. Ele era sócio do Pelé. Esse cara ganhou muito dinheiro, ele era um milionário. Tinha inúmeros carros importados, ele era colecionador de carro importado. E ele um dia me disse assim: bispo, eu conheci Jesus no dia que eu perdi tudo. Eu dormi no meu pátio, tinha pelo menos 15 carros importados desse alto luxo. E quando eu acordei com um barulho enorme. Os oficiais de justiça estavam tirando os carros. Minha casa estava penhorada. Eu dormi rico e acordei miserável, sem ter onde dormir. Eu precisei que alguém me ajudasse a pagar um aluguel num apartamentozinho que só tinha um quarto, sala, cozinha e banheiro, minha família toda morando lá dentro. Mas foi aqui que o meu interior foi organizado. Foi aqui que Deus me mostrou que eu podia ser feliz não tendo nada. Quando eu aprendi esta lição, Deus começou a me devolver tudo. E agora eu sou feliz tendo tudo, porque aprendi a ser feliz não tendo nada. Quando Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, Paulo está falando desse ajuizamento interior, dessa justiça do interior, dessa organização. Querido, nós que somos discípulos de Jesus,
precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mudou o mapa, mas eu não vou me perder, porque a bússola está dentro de mim. A bússola é a palavra e o espírito da palavra estão dentro de mim, não tem como eu me perder. O mapa mudou, eu agora não tenho nada, mas eu não vou me perder, porque eu estou bem orientado, bem bussolado. Eu amanheci, não tinha nada, agora tenho tudo, também não vai se perder. Querido, o que nos separa de Deus não é a pobreza nem a riqueza. Eu conheço pobres inimigos de Deus e ricos amigos de Deus. Eu conheço ricos inimigos de Deus e conheço pobres amigos de Deus. Então não é pobreza e riqueza, é a bússola, é o nosso coração. Quando eu aprendo a viver contente em toda e qualquer situação, eu estarei pronto para qualquer situação. E numa hora dessa, Deus vira a mão e muda a sua sorte. Portanto, cara, seja uma pessoa realizada, porque você tem Deus na sua vida. Se você tem esta centralidade no Cristo, por isso nossa vida precisa ser cristocêntrica. Cristo precisa ser este sol orientador da nossa bússola. Se você está centrado em Cristo, você não vai se perder nunca, tendo tudo ou não tendo nada. Você já deve ter ouvido a expressão assim: fulano mudou tanto depois que começou a ganhar dinheiro. Não, filho, não mudou não, ele era aquilo. Ele não tinha a oportunidade de ser, agora ele tem. Ele sempre foi um desarranjado interiormente, sempre foi um recalcado. Agora ele está tendo a oportunidade, ele está sendo o que ele sempre foi. Entende como é? Não é que aquilo muda, você é o que você é. Se você é um servo de Deus, um discípulo de Jesus, cara, você não vai se perder nunca na sua vida, porque você já aprendeu que a vida é mais importante do que o corpo que você tem. O corpo é limitado, a vida é ilimitada. Você vai ser muito bem reorientado pela palavra. Eu quero animar você a ter uma relação séria com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro religioso, é um manual do fabricante. Repeat, please. Manual do fabricante. Os homens fizeram da Bíblia um livro religioso, mas a intenção de Deus em colocar a Bíblia na nossa mão é que ele fosse o nosso manual orientador, o grande organizador da nossa alma, o grande reparador das nossas desorientações.